Meu amor, muito obrigada. Queria te agradecer mais uma vez pela sua generosidade, pela sua disponibilidade. Eu sei assim o quanto eu sou privilegiada de ter você aqui nesse grupo, hoje em dia principalmente. Então, realmente eu queria te agradecer muitíssimo por estar aqui. Para quem não sabe, a Isabela que me ajudou a desenhar o formato dessa mentoria e hoje ter ela falando para vocês e com vocês, para mim, deixa meu coração muito, muito feliz. E apesar do fato de eu saber que ela dispensa apresentações, eu realmente gostaria de fazer uma apresentação para quem realmente não conhece ela, como eu tenho o privilégio de conhecer. Ela que é daquelas mulheres que você admira mesmo sem entender por quê. Ela é empreendedora desde os 14 anos, criou uma marca de moda que virou referência entre as jovens no Brasil, construiu uma comunidade fiel, transformou o próprio nome em sinônimo de autenticidade e visão de futuro. Mas o que me encanta na Isabela não é só as histórias impressionantes que ela conta, mas é a profundidade como ela pensa em posicionamento. Hoje fala muito sobre geração de lead, e uma pessoa que eu tenho muita admiração na segmentação do posicionamento. Ela não faz marketing por fazer. Vocês vão ver. Só hoje vocês vão entender a palhinha de como funciona a cabeça dessa mulher. Entende de percepção, de timing, de construir presença com verdade. Hoje, além de empresária, é criador de conteúdo e minha mentora, que eu tenho muito orgulho de dizer que ela, como eu mencionei, me ajudou a construir esse projeto qual a gente está trabalhando hoje, que é Magnify. É um dos grandes nomes do mercado, hoje dentro da MLS, que é a principal ou maior rede de mentorias no Brasil. E o melhor, ela é exatamente quem ela parece: inteligente, generosa, estratégica no sentido de tudo que ela fala, filósofa por pós-graduação, então é uma pessoa que tem um olhar afiado desde um lugar simbólico e significativo e profundo até um lugar efetivo de ela vai lá e faz. Ela é muito foda, ela é muito maravilhosa e eu tô muito, muito feliz da generosidade dela ter colocado na agenda dela esse espaço para falar com a gente hoje. Então, eu queria agradecer e apresentar. Hoje quem fala é você. Eu tô aqui como ouvinte, como aluna, como eu amo ficar. E o palco é teu, meu amor. Nossa, eu amei essa apresentação. Você escreveu? Escrevi, Ih, ficou muito lógico, lindo. né? Eu amei. É, muito legal. Gente, vocês estão com uma pessoa que é tudo recíproco, assim. Desde a primeira vez, vocês já estão tendo muito contato, assim, com a Gi, né? Desde a primeira vez que eu conheci ela, a gente bateu, assim, né? Falei, minha pessoa, deu certo, é isso. Não teve mais conversa. E eu conversei com ela antes, para entender o momento de vocês. Mas já que a gente está aqui, eu também quero entender o momento de vocês com relação a esses temas, com relação a cliente, com relação a posicionamento, com relação a vendas, com relação a conteúdo. Porque não adianta você ter o melhor produto do mundo, você ter o melhor serviço do mundo, se as pessoas não sabem que é. Né? E na era digital que a gente vive, se você não sabe jogar o jogo do digital, você vai perder para alguém que sabe. E não tem nada a ver com a sua capacidade, não tem nada a ver com o seu potencial, não tem nada a ver com você querer aquilo, ser bom. Não tem como, a gente tem que se adaptar. Então, eu tô aqui para ajudar vocês. E eu achei muito interessante isso que você falou, Gi, do jeito de pensar. Eu fui. Eu nem contei pra vocês, mas eu fui convidada pra fazer uma palestra no TED. E eu sou apaixonada pelo TED Talks, né? E aí eu fiquei pensando, que palestra? Tipo assim, eu não sei quem aqui ouve, já viu o TED? Tem alguém aqui que vê? Cara, eu sou viciada, tipo assim, eu sou apaixonada. E aí eu falei, o TED é outra coisa. Tipo assim, não é uma palestra, não é, é uma coisa. É a coisa que vai perdurar ao longo do tempo. É aquilo que me representa como pessoa. E aí eu fiquei quebrando a cabeça, porque entregar palestra, tipo, eu vou entregar uma no evento do Denil semana que vem. Eu não faço mais palestras, assim, né? Tipo, isso que a Gi falou, né, que ela tá, tipo, obrigada por estar aqui, é porque eu não tô em nenhum lugar. Tipo, eu não abro mão do tempo. Ou eu tô trabalhando, ou eu estou trabalhando.
né, vendendo e entregando para os mentorados, produzindo conteúdo, ou eu estou com a minha família. Tipo, é simples assim. Eu não faço nada que tá fora disso. Eu não vou em evento, eu ou para me tirar de casa tem que me pagar muito bem ou ser algo que de alguém que eu amo muito, sabe? Então, e eu nem sempre fui assim. Então, eu tava pensando nisso na palestra e eu pensei em várias coisas. Tipo, o que que me representa? Não é só algo técnico, não é só posicionamento, não é só o lead, não é só conteúdo, não é só vendas. E o grande cerne é aprender a pensar e aprender a entender como os outros pensam. Esse é o grande diferencial das mentes brilhantes. E quanto mais eu penso sobre isso, quanto mais eu aprofundo nisso, mais eu vejo que isso é verdade. As mentes mais brilhantes que eu conheço são pessoas que pensam de um jeito específico e são pessoas que entendem e conseguem fragmentar outras coisas. E aí elas conseguem ver o que ninguém tá vendo. Aí conseguem criar negócios que ninguém cria, conseguem criar comunicações que ninguém cria, conseguem criar coisas que a gente acha que são extraordinárias, mas na verdade elas moram nos detalhes que ninguém tá vendo. Então, o grande jogo é aprender a pensar. E quando a gente fala sobre lead, quando a gente fala sobre vendas, quando a gente fala sobre o nosso negócio, quando a gente fala sobre clientes, a maior, o maior superpoder que você pode ter é o superpoder de conseguir pensar com a cabeça do outro. E isso eu repito muitas vezes, né, Gi? A maior parte das. Eu tô livre, eu posso falar palavrão, tudo, né? Tô em casa. Lógico. Mas Tá. você sabe que foi por isso que eu entrei no Sparks, né? Você sabia? Ah, Eu não então sei. tá. Então foda-se aquelas, né? Mexem um palavrão nada a Não, ver. não do palavrão. Não, não do palavrão. Eu vi um vídeo seu no YouTube que você falou. Eu Quando achei você. que era do palavrão. Eu ia falar, nossa, que aleatório, mas tá bom. Não, imagina, é por isso que eu entrei no Sparks, porque você fala palavrão. Não, eu vi um vídeo seu no YouTube e porque você falou sobre isso hoje. Gente, ela tá até rouca, porque assim, deixa eu contar uma coisa. Nas terças-feiras, ela entra ao vivo com a gente, ela fica 4 horas dando conteúdo para o Mastermind do Sparks, que eu faço parte, e indico, assim, bom, é um papo para outra hora, mas assim, eu indico muito. E é por isso que ela já tá rouca, tá? Então, mais Não, ainda pra ainda ficar gravei vários lisonjeada. vídeos do YouTube, conteúdos. É. Eu até falei hoje pro André, que filma e edita, eu falei assim, nossa, André, você não cansa de mim? Tipo assim, eu falo, né? Caraca, eu falo. Tipo, eu falo, meu Deus, como eu falo. Mas, Mas conta. eu queria trazer esse ponto, um ponto de atenção aqui para todo mundo que tá ouvindo. Primeiro, assim, gente, câmera, por favor, não dá pra gente falar com o vazio. Por favor, câmera, todo mundo. Você Independente do que virou a você. chata da câmera também? Ah, Eu eu sou sou chata. muito chata com eles, muito chata. Eu falo assim, é o seguinte, eu não vou entregar essa aula se vocês não abrirem a câmera. Né? E Dane-se. Aí eu tem. falo, tudo bem, você tá tomando banho? Ok. Mas assim, não tô treinando. Tem uma Telo, uma que ela tava no remo, lembra? A gente fazendo negócio, ela no remo na academia. Eu falei, eu prefiro, deixa ali, tá tudo bem. É, Entendeu? Tá no exato. carro. Tem um conteúdo, assim, para quem não assiste Isabela no YouTube, eu super indico, porque ela traz insights valiosíssimos, muito assertivos, assim, né, no ponto de vista dela, mas teve um que, assim, me ganhou a ponto de eu entrar no Sparks. Eu tô falando sério isso. E ela nem sabe, nunca contei isso pra ela. Que teve um conteúdo que você falou, quando você for a um evento, quando você tiver em contato com outra pessoa, não se não se atente ao que os outros também se atentam, ao que ela tá falando exatamente, mas entenda a forma que ela tá falando o que ela tá falando. Entenda o formato do contexto que você está inserido. Então, se você está num evento, como você foi recebido, quem te recebeu, qual foi o próximo passo, um slide, como é que foi isso? E isso é uma coisa que vira uma chave na cabeça, parece uma besteira, mas é uma coisa tão importante porque a gente fica muito no e se, como eu vou me posicionar, como eu vou comunicar. E você me falou isso esses dias que a gente conversou sobre isso, sobre o Flávio Augusto. Eu vou deixar você falar, porque senão também a gente fica nessa troca. Mas é muito verdade. Você trouxe esse ponto de vista dele também, que, assim, de entender como o Flávio Augusto pensa, né, na sua ótica também como mentorado, enfim. É porque o que as pessoas falam, qualquer um escuta. Mas se você entende como ela pensa, você consegue fazer e gerar muito mais resultado para além daquilo que ela falou. Faz sentido isso? Entende?
Se você entende como a pessoa pensa, você consegue mimicar aquele tipo de pensamento e daqui a pouco você consegue ter ideias tão geniais quanto. Então, o Flávio é uma dessas pessoas, né? O Flávio Augusto, quando eu era uma adolescente, estava começando o meu negócio, eu cagava pro Flávio. Tipo assim, eu não via, assim, uau, tipo, eu era adolescente, né? Eu tava só querendo vender minhas roupas, sei lá, não entendia, assim, a magnitude, mas eu entendi que ele é praticamente uma entidade dentro do empreendedorismo e tal. E quando eu conheci ele de verdade, né? Então, conheci, de aconselhar, de estar junto, de estar perto, de conhecer mesmo, assim, eu comecei e isso eu sempre fiz, gente. Então, vocês têm que entender que o jeito que você pensa é o seu sucesso tá ali. Não é só numa coisa técnica, porque você pode saber a técnica. Se você pensa do jeito errado, você não vai aplicar do jeito certo. Você entende? Não adianta você ser a melhor tecnicamente possível. Você tem que ser muito bom tecnicamente, mas é o jeito de pensar. Isso é uma coisa que eu falei pra Giovana também. Eu falei, o teu ouro tá no jeito que você pensa. Quando a gente fala sobre marca, quando a gente fala sobre posicionamento, na verdade, o ouro não é o branding que você cria. É o jeito que você pensa por trás para que a pessoa consiga replicar isso em todos os outros pontos de contato. Pô, vocês estão entregando para um cliente de vocês, às vezes. Todo mundo aqui é profissional criativo, né? Ou tem Vocês estão marca. entregando para o cliente. Tá. O design e tudo. Você está entregando para o teu cliente um design? Tá bom, aí o teu cliente pega aquele design e usa do jeito mais tosco possível. Todo o resto da comunicação é uma bosta. É que nem pegar e jogar no lixo o teu trabalho. Por quê? Porque ele não entendeu como você pensou para chegar ali. Ele Uhum. não entende como que ele replica isso em outros pontos. Ele acha que ele tá pagando por uma arte. E se você não educa ele, você só vai ter cliente que tá pagando por arte. Pagar por arte para pagar por arte, eu vou por preço. Agora, pagar pelo cérebro de alguém que consegue pensar para construir algo é um grande diferencial. Eu vou só falar do Flávio, eu já entro nisso em alguns exemplos, e aí eu quero fazer umas perguntas para vocês para a gente conseguir fazer. Para eu conseguir fazer aquilo que eu faço de melhor, né? Se eu falo pra vocês que você tem que pensar com a cabeça do outro, não adianta eu entregar aqui, falar um monte de coisa que eu acho que você tem que saber e não perguntar pra você o que que você acha que você tem que saber, o que que você precisa, né? As minhas palestras são boas porque eu pergunto pras pessoas, eu construo normalmente ela na hora. Então eu tenho uma base, mas eu construo na hora com aquele público. Por isso que é tão bom, porque eu faço pensando naquela pessoa, conteúdo, tudo. Mas do Flávio, por exemplo, eu comecei a entender, a cabeça dele é uma obsessão por como fazer algo da melhor forma possível. Então, ele não fica pensando, tipo, qual técnica, qual negócio. Ele pensa assim, cara, como que eu faço isso, só que faço isso da melhor forma? Então, ele tá ali no modelo de franquia. Como que eu consigo, talvez, criar um modelo melhor do que franquia, que gere mais margem, que blá, blá, blá. Ele fica sempre pensando como fazer algo de um jeito melhor. Ah, uma mentoria, beleza. Aí a mentoria gera muito dinheiro, muito caixa, mas ela não gera equity. Como que eu consigo fazer melhor para uma mentoria ter equity? Ah, eu consigo criar uma associação como uma liga que tá num formato tal, 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 um negócio de bilhões. Então, isso, na verdade, é um jeito de pensar. Um outro ponto, o Flávio nunca pensou, e isso eu também me fez avançar muito rápido, nunca pensou o que eu não tenho. E muitas vezes, quando você se compara, você vai olhar outro profissional, você vai olhar alguém que teve uma porra, um puta sucesso ali, e aí você cai na armadilha do pensamento que todo mundo tem. Tipo, o que que ela tem que eu não tenho? Ai, mas ela tem isso. Ai, mas ela fez aquilo. Ai, mas ela conhece fulano. Aí você fica achando e você cria você cria um muro entre você e aquilo que você não consegue mudar. Ah, é porque ela é loira, e você não é loira, acabou? Sabe assim? Não faz sentido. Ah, é porque ela cresceu nessa família. Dane-se, cresceu nessa família. Ela vai ser mais fácil pra ela. O que que muda na tua vida? Vamos pra tua, vamos fazer um negócio acontecer. E o Flávio foi assim, quando ele tava na WhatsApp, tem uma história muito legal. Tava faturando 30 milhões anos já, chegou o Carlos Wizard, que era concorrente direto dele, né? Que era o Wizard WhatsApp, e fez uma proposta pra comprar a empresa dele por 100 milhões. E aí ele falou: Não, me dá 30 dias pra eu pensar. Ele pensar é o caralho, eu queria entender o que ele sabe que eu não sei. Que jogo que ele tá jogando que ele tem 100 milhões pra me comprar e eu não tenho? E aí, nessa cabeça, ele passou 30 dias e ele entendeu que era equity. Aí ele entendeu, até aí ele não sabia. Aí ele entendeu qual era o jogo de você pegar um dinheiro que você não teria acesso, de gerar valor, e foi ali que começou e catapultou, que ele criou geração de valor e todos os pontos. Então, talvez se ele não tivesse esse jeito de pensar, ele nunca teria vendido uma empresa por 1 bilhão. Tipo assim, não teria. Porque ele não teria descoberto isso. Talvez ele tivesse se martirizado porque o concorrente tinha algo que ele não tinha, conhecia fulano que ele não conhecia e não ia no caminho. Então, é, o jeito de pensar é o grande ouro da parada. Porque se você tem um jeito de pensar errado, você pode estar na frente da pessoa mais foda do mundo.
Você pode estar na frente da solução mais incrível do mundo. Você não vai conseguir. E não tem a ver com a sua habilidade técnica, não tem a ver com o quanto você quer fazer as coisas dar certo, tem a ver com o fato de que você simplesmente não vai agir. A nossa cabeça não funciona assim. A nossa cabeça funciona. Suas crenças vão moldar os seus pensamentos, que moldam seus sentimentos, que vão moldar seus pensamentos de novo, é um ciclo, que vão moldar suas atitudes, e essas atitudes vão mudar sua realidade. Então não adianta você tentar mudar, de aprender algo novo, eu vou fazer algo diferente, se é a sua crença mesmo. Entende? Isso é uma coisa que eu falo muito e parece que é totalmente aleatório pro que a gente vai falar de conteúdo e tal, mas na verdade essa é a grande base. Porque senão eu posso ensinar algo técnico aqui, e no final das contas vocês vão ter um conteúdinho técnico que pode gerar muito resultado, mas e aí? E depois? Como você faz? Como você continua pensando assim? Como você replica isso? Aí você vai ficar dependente? Eu falo pra Giovana, não importa se você tá comigo como mentorado, não é pra você depender de mim. É para você contar comigo na sua jornada e ter autonomia para pensar as suas soluções, porque senão eu sou uma bosta de mentora. Se eu tô controlando para os outros dependerem de mim, eu tenho que ensinar os outros a pensar, e esse é o mais difícil. Mas quando você ensina isso, acabou. Acabou. O resultado se multiplica, porque o progresso, você progrediu ontem, progride hoje, você vai progredir amanhã. Então, nesse jeito de pensar, é isso que me faz conseguir construir, por exemplo, os formatos de conteúdo em série, que todo mundo tá fazendo agora. Eu criei há 3 anos atrás. Não tinha, tinha vlog ou tinham conteúdos falando de coisas. Não tinha série em formato de vlog com coisa narrado. A gente criou há 3 anos atrás. O conteúdo de análise, mostrar uma análise de uma marca e tal, de uma campanha. Não tinha isso. Também foi há uns 3 anos atrás. Então, como que a gente cria coisas diferentes que às vezes no mercado ninguém nem sabe que é? E tá tudo bem, a gente vai pulverizando e o negócio acontece. Mas como que a gente chega num formato que às vezes se populariza tanto a ponto do mundo usar? Que vai e o negócio alastra. É o jeito de pensar. E aí existem alguns elementos desse jeito de pensar, e aí depois a gente entra numa parte mais técnica, porque aí eu sei que vocês vão estar prontos para entender essa parte mais técnica e replicar isso para ter o resultado. O primeiro ponto do jeito de pensar é nunca é o que eu não tenho, é aquilo que eu não sei. Tipo, o que que eu não sei ainda e por isso que eu não tenho esse resultado? O que que eu não sei ainda e por isso que eu não saio do lugar? O que que eu não sei ainda e por isso que eu não consigo faturar mais? O que que eu não sei ainda e por isso que eu continuo com os mesmos clientes que eu não quero ter? O que eu não sei? Porque o que eu não sei, você busca. O que eu não tenho, você não busca. Então, o que que você não sabe? É alguma coisa que você não sabe. É uma decisão que você não tomou, alguma coisa que você não sabe, ponto. Então não tem nada a ver com você ser bom ou não, com você ser, ai, nossa, eu tô destinado a ser um fracasso, não tem nada a ver com isso. É algo que você não sabe. E aí você consegue buscar esse algo. Você consegue buscar em chat GPT, no YouTube. Tanto de coisa eu aprendi na minha jornada empreendedora. A grande maioria das coisas eu aprendi sozinha. Não tinha nem chat GPT, eu aprendia no YouTube. A editar. Eu aprendi design, né? Eu no Canva fazendo uma coisa mais ridícula do mundo, mas assim, eu fazia os banners da minha loja. Eram feios, gente, mas eu aprendi a mexer no Photoshop, eu aprendi a mexer em Lightroom, eu aprendi a editar vídeo, eu aprendi a tirar foto, eu aprendi a editar em HTML pra mudar, porque no site eu tinha que mudar no HTML, os banners eram uma bosta. Então eu aprendi tudo isso no YouTube. Aí o que que eu tinha que alguém não tinha? O que que alguém tinha que eu não tinha? Eu tinha um jeito de pensar. Dá pra aprender. Então eu não vou depender de ninguém pra aprender esse negócio. E aí você aprende, e aí você não depende. E aí daqui a pouco você sabe algo. E aí esse algo vai passar a te diferenciar, e aí as coisas acontecem. Então é um jeito de pensar, não é uma técnica. É um estilo de vida, sabe? É que nem eu falo pra Gi, tipo, prospecção ativa. É um estilo de vida, não é uma técnica. Não é algo que você vai fazer como uma fração do seu dia. Não é que nem, tipo, eu vou dividir a layer do negócio. Não é uma técnica. Prospectar ativamente clientes é estilo de vida. Ou você faz isso como um estilo de vida, ou você sempre vai depender. Você vai depender de alguém te indicar, você vai depender de algum conteúdo e bem, você vai depender. Então, é algo que tá na minha veia. Tem mentorada que entrou, que era dona do espaço que a gente fez o evento. Eu conversando com ela, já entendi o negócio, falei, não, é o seguinte, você vem pra dentro, me prospectei e a pessoa veio. Eu prospecto todo dia, cliente, no Instagram. Tem gente que fala, nossa, mas você prospecta? Por quê? Porque é um jeito de pensar. Outro, então, esse é o primeiro ponto, não é o que eu não tenho, é o que eu não sei. O segundo, e isso, uma pessoa tem isso muito genial, que é a Bruna Tavares, e
ela vai palestrar no TED também, eu tava ajudando ela, montando a palestra ali. E o meu grande jogo é, se eu entendo o jeito que a pessoa pensa, acabou. Eu consigo criar qualquer coisa pra essa pessoa, eu consigo vender qualquer coisa pra essa pessoa. Se eu entendo o jeito que ela pensa, a venda tá feita. É, eu não preciso convencer ela, porque eu entendi como ela pensa. Então eu consigo argumentar do jeito que ela pensa. Faz sentido? Uma call de vendas, por exemplo, que nem ontem eu mandei pra eles lá. Ontem foi tipo uns 500 mil de faturamento em 3 horas, em calls suave. Eu tava em casa, meu filho entrou no meio da call pedindo TT pra mim, no meio do negócio, dar uma risada. Porque a partir do momento que você entende como a pessoa pensa, não tem mais tensão. Não tem a tensão de mostrar, vou mostrar numa apresentação do meu produto. Eu não abro apresentação pra vender produto de mais de 100 mil reais. Eu não abro apresentação, não tem apresentação. Eu explico, eu falo com a pessoa. Então, isso é um jeito de pensar também. Não tô falando que você não pode, não tô falando que você não tem que ter um portfólio, não tô falando nada disso. Eu só tô falando que no momento que você entende como os outros pensam, você não fica sem saber o que postar. O problema de não saber o que postar é que você tá pensando com a sua cabeça, você não tá pensando com a cabeça do outro. E aí, a Bruna é uma pessoa que ela faz muito isso. E isso também vai ajudar muito vocês. E vocês provavelmente vão conseguir fazer isso com muita facilidade. Porque quando vocês olham, vamos pensar em design. Eu vou falar mais focado em design, tá? Mas vamos pensar no design. O design, ele não é feito de camadas? Ele não é feito de várias camadas diferentes? Você tem a fonte, você tem a cor, você tem textura, você vai ter o fundo, você vai ter uma imagem, você vai ter a junção de dois elementos, você vai ter... Não tem várias camadas diferentes? Então, o design não é uma coisa só. Você consegue olhar para um design e me trazer provavelmente várias. Você consegue fragmentar ele em várias coisas, não consegue? Agora pensa desse jeito com todo o resto. Fragmentar tudo. A Bruna é uma pessoa que ela fragmenta produto. Então, a Bruna Tavares, eu não sei se vocês conhecem, a Bruna é gigante, né, em maquiagem, ela é a rainha, assim, de maquiagem e tal. E a Bruna, por que que ela não fica focada em marketing, como eu vou construir a história do produto? Porque a construção desse produto já é a história dele. E ela fragmenta absolutamente tudo. Então, enquanto as pessoas veem um gloss, ela tá vendo o negócio de passar, o caninho, o negócio de cima, o formato do negócio, o outro troço, e aí ela consegue criar algo muito disruptivo, mesmo sendo um produto básico. Ela cria um gloss incolor que todo mundo faz, só que muito foda e diferente que as pessoas querem comprar e o produto vem sozinho na prateleira, porque ela fragmenta. E isso serve pra tudo. Então, conteúdo, por exemplo. Quando você olha um conteúdo, as pessoas que não têm esse tipo de pensamento, o que elas fazem? Copiam. Elas copiam o conteúdo que elas gostam. Aí elas, eu vou fazer igual. Eu vou me inspirar. Eu vou fazer, o fulano fez, eu vou fazer assim. Mas quando você pensa de forma fragmentada, você nunca precisa copiar nada. Você vai entender os elementos e às vezes um elemento faz sentido com outro elemento e você cria algo muito foda e novo. Então, a criação, por exemplo, desse formato que eu falo de vlog, que a gente faz, chama de vlog lead, que é um vlog com imagens que não necessariamente são do mesmo dia e é uma narração com um tipo de áudio específico. E essa narração, ela também tem um jeito de falar que é muito específico ali, tá? E ela tem um ritmo específico, é mais rápido. Então não é tipo, eu fui lá, fiz isso, fiz aquilo. É diferente o vlog. Nesse vlog, como que veio a ideia de criar algo assim? Eu comecei a olhar, cara, eu gosto muito de ver vlogs, porque visualmente é legal ver as pessoas fazendo coisas. Mas ao mesmo tempo eu não gosto de saber o que a pessoa tá fazendo, porque eu não conheço essa pessoa. Então, a menos que eu conheça essa pessoa, não faz sentido pra mim ver um vlog, mas eu fico vendo, porque me prende ali no visual. Ao mesmo tempo, então a gente começa a fragmentar. Eu tenho o elemento visual, então eu tenho as imagens. Quais são as imagens que aparecem? Podem ser do mesmo dia, podem ser cronológicas, podem não ser cronológicas, pode ser uma imagem estática, pode ser um vídeo. Ok, qual é a outra camada que eu tenho? Áudio. Tem gente que só coloca música. Pra mim, é um desperdício de comunicação. Se eu consigo comunicar no vídeo, no áudio, na legenda, eu comunico nos três. Então, eu comunico nesse áudio. Então, e se eu narrar, só que falando outra coisa que não tem a ver necessariamente com o que tá aparecendo? E aí eu tenho outro elemento, que é a música. Que a música dita o ritmo do que a pessoa sente. E aí eu começo a juntar. Então, eu posso ensinar alguma coisa, só que eu fantasio esse ensinar alguma coisa de entretenimento com o formato de imagens no estilo de vlog que as pessoas estão acostumadas. E no momento onde eu junto vários fragmentos, você cria algo muito diferente e novo. Então, não necessariamente você precisa criar do absoluto zero, porque é uma ilusão você achar que você cria do absoluto zero. Mas criar algo com fragmentos, sem ser pegando, o jeito que a pessoa falou, aí eu vou copiar o jeito.
Una, sem ser copiando, mas pega fragmentos de coisas aleatórias, você junta e cria algo muito legal. Ou o formato que a gente criou do The Office, por exemplo. Eu assistindo The Office falei, cara, o nosso escritório é isso. Tipo, eu já olhei e falei, eu não sei quem vê The Office aí, mas o Michael é o Luan, tipo assim, é a mesma pessoa, sabe? A Pen, por exemplo, é muito claro. A Pen, ela é a Ana, que tá aqui. Tipo, é muito claro. Eu comecei a ver os personagens, eu falei, cara, e se a gente construísse uma versão de The Office pra rede social, com os personagens sendo as pessoas do time, porque isso vai fazer com que as pessoas se conectem com o time. Então, por exemplo, o meu vendedor, o Rafa, tem um episódio que vai ser só do Rafa. O meu vendedor, a partir do momento que eu crio um ar de celebridade no meu vendedor, a venda é mais fácil para ele. Ele vai ter mais respostas, porque você cria essa aura. Por exemplo, sei lá, tem gente que encontra minha mãe e fala, que me segue ou acompanha, nossa, você é a mãe da Isabela. Eu encontro lá, e você é o marido da Isabela. Então, cria uma aura para essas outras pessoas e isso me ajuda. Porque além de despersonalizar, eu começo a criar um carinho das pessoas com o time. Então, beleza. Colaboradores criando conteúdo, só que um formato de The Office, adaptado para rede social, e aí a gente consegue criar algo muito maneiro e muito disruptivo. Então, o jeito de pensar de fragmentar as coisas é isso que a Gi falou também. Alguém dá uma palestra. Quando eu comecei a palestrar, eu tenho uma obsessão em querer ficar muito boa nas coisas que eu me proponho a ficar muito boa. Tem coisa que eu quero ser uma bosta e me deixa ser uma bosta, tá tudo ótimo. Mas tem coisa que eu quero ser boa e eu fico obcecada até ficar muito boa naquela coisa. E aí tem várias dessas coisas e tem várias que eu não ligo. Mas assim, por exemplo, tipo assim, academia, eu zero ligo, assim, eu posso ser uma franga pro resto da minha vida e tá tudo bem, entendeu? Eu posso fazer o exercício errado, aquelas, né? Posso fazer coisa errada, tá tudo bem pra mim. Agora, palestrar, no momento que eu determinei, eu falei, eu vou ter que ser uma das melhores palestrantes, ao meu ver, né? Que eu puder me tornar. Como? Que foi tão rápido. Eu sempre gostei de assistir palestra. Só que aí, enquanto as pessoas estavam vendo, tipo, sei lá, eu tava. O meu maior ídolo, né? Tipo, ai meu Deus, o meu santificado ali era o Cortella. E eu ainda amo ele. E eu conheci ele. Eu conheci ele duas vezes. Eu conheci uma vez que foi numa palestra que eu virei uma fã, dei três gritinhos e quase chorei. Foi horrível. Eu achei que eu ia filosofar com ele. Achei que era o meu momento, sabe, de ser filósofa com ele. Eu não consegui falar com ele. Fiquei nervosa. Só que aí, nessa palestra, e uma outra vez que aí ele me chamou e aí a gente gravou um conteúdo juntos e eu filosofei com ele, foi incrível. Mas, nesse primeiro na palestra, eu ficava olhando pro Luan, você viu como ele abre? Tipo, ele tava escutando e falando, nossa, que legal, né? Que legal que ele trouxe. Eu, não, 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 não. Mas você viu o jeito que ele abre? Você viu como ele virou e deu uma pausa naquele momento que ele falou aquele negócio? Você viu como ele segurou o microfone e soltou naquele outro momento e tal? Então você começa a fragmentar. Então o que que eu olhava na palestra? Não era só o que a pessoa falou, como ela entrou, qual foi a primeira frase dela. Eu comecei a observar que as palestras, as melhores palestras, sempre são divididas em três atos, que é a estrutura de três atos, que é uma estrutura narrativa. Eu comecei a observar que a abertura e a finalização da palestra são o impacto. Então, o jeito que você abre e o jeito que você fecha são mais importantes até do que necessariamente só o que tem no meio. Então, se você abre, oi, boa tarde, tudo bom, gente? Acabou, esquece. E se você fecha falando, é isso, espero que vocês tenham gostado, uma bosta. Então, o jeito que você abre e fecha é muito importante. Você cria Você tem que ganhar a galera. E aí, para ganhar a galera, o que que eu faço? No começo, eu faço perguntas. Eu jogo e faço algumas perguntas para as pessoas, e aí eu ganho a atenção delas. E aí eu uso algo que ela me falou como um exemplo de humor no meio da palestra para mostrar, e aí a gente faz uma conexão. Então são vários elementos que eu fui enxergando de palestras que são muito boas. E aí eu comecei a me tornar muito boa em palestra, muito rápido. Porque enquanto as pessoas estavam aprendendo uma coisa, eu aprendia 15. Isso não tem nada a ver com o que eu tenho ou não tenho, tem a ver com o jeito que você pensa, entendeu? Conteúdo é a mesma coisa. E aí agora a gente entra, tem outros pontos ali de padrões, desses padrões, né, de mental, do jeito de pensar, tem vários outros, mas para a gente entrar mais em uma onda de conteúdo aqui, para ter coisas práticas também para vocês fazerem, eu quero que primeiro vocês tenham isso muito fixo na cabeça de vocês. Tenta sempre se tornar consciente sobre o jeito que você está pensando. Não tenta ficar, não se prende às loucuras que a sua mente cria.
Tipo, é muito fácil você cair numa armadilha de ficar achando, ai, é que eu não sou boa, ai, que não vai dar certo, ai, meu Deus, que tudo tá dando errado aqui, blá, 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 blá. E aí quando você vai ver, você nem é mais racional, você tá parecendo um doidão, sabe? Se te colocasse na rua, saía como um doidão igual. Porque você entra numa espiral e a gente é muito fácil entrar numa espiral dessa. Então, se atenha aos fatos e tente estar consciente. Então, quando eu tô entrando numa espiral, eu respiro e falo, pera, por que eu tô me sentindo assim? O que que aconteceu que foi diferente? O que que talvez eu precise fazer agora? Ok? E aí você começa nessa fragmentação, inclusive, a conseguir gerir sua emoção. Se não sabe gerir sua emoção, você não vai vender. Não sabe gerir sua emoção, você não vai crescer seu negócio. Não sabe gerir sua emoção, você não vai conseguir contratar. Tipo, é simples assim, tá? Beleza. Entendeu o que é o jeito de pensar? Agora a gente entra em conteúdo. Quando eu falo de diferencial dentro de conteúdo, gente, e conteúdo que gera resultado, porque no final das contas, conteúdo pra mim é um meio de atrair pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que têm o problema que eu resolvo, algum dos vários problemas que eu resolvo, e têm dinheiro ou veem valor naquilo que eu vendo. Porque tem gente que tem dinheiro, mas se a pessoa não vê valor, não adianta, ela não vai pagar. E tem gente que não tem o dinheiro, mas vê muito valor e dá um jeito. Porque quando a pessoa quer, ela vai dar um jeito. Eu tenho pessoas que, com muito dinheiro, pularam fora de um investimento alto, e tem gente que não tinha o dinheiro, deu um jeito e agora tá voando. Então, quem quer dar um jeito? Bota isso na sua cabeça. Se o cliente não tá dando um jeito, ou você falhou, porque você não comunicou direito, e aí isso é só melhorar o processo comercial, melhorar a sua comunicação, ou esse cliente não era o teu cliente. O que não dá é ficar falando que nenhum cliente é seu cliente e não melhorar o processo, entendeu? Então tem esses dois pontos. Mas você ficar insistindo, eu tava falando pro Rafa, a pessoa certa é tão leve. Pouco agir foi tão leve. Tipo, foi tão fácil. Porque é o cliente certo, mas lapide sempre o seu processo. Agora, quando a gente fala de conteúdo, conteúdo para mim, então, é esse meio de comunicar, onde eu atraio essas pessoas que são qualificadas e torno elas prontas para comprar antes de eu vender. E como que eu torno elas prontas para comprar antes de eu vender? Eu tenho que fazer algumas coisas. A primeira coisa delas, que eu até falei no encontro de hoje, que fizeram uma pergunta e eu trouxe isso de novo, é que você tem que entender. Primeiro, você tem que ter muito claro e mapeado os problemas que você resolve. Você tem que ter clareza. Tipo, que problema você resolve e de quem? E aí, se você não tem um pensamento profundo, você vai falar que você resolve o problema da pessoa não ter um branding visual bom. Não, você resolve o problema dela sempre ficar brigando por preço com o concorrente. Ela não tá comprando o design. Se você acha que ela tá comprando o design, é por isso que você não consegue cobrar mais. Ela tá comprando se destacar do concorrente que ela tem inveja, às vezes fica vendo pelo um fake. Ela tá comprando poder ter lucro no negócio dela, poder comprar uma casa dos sonhos. Ela tá comprando as pessoas saberem que a marca dela existe e se identificarem com ela. Se você acha que ela tá comprando o design, não tá. Eu digo como um lead qualificado de vocês. Porque eu tenho dinheiro para pagar pelo que vocês vendem e eu tenho negócio. Se fosse só pela arte, era a última coisa que ia ficar na minha cabeça. Olha que doido. O design seria a última coisa na minha cabeça. Por quê? Porque eu vou focar sempre em vendas, margem de lucro, clientes, recorrência, fidelidade de clientes. Eu sempre vou estar olhando para isso. Principalmente meu perfil de empresária é vendas. Mas se você me convence que isso me ajuda a vender mais, que isso me ajuda a facilitar a minha venda, aí eu começo a conversar com você. Porque eu consigo fazer uma ligação direta entre dinheiro, entre uma coisa gerar dinheiro. Então eu vejo assim, por exemplo, pessoas que conseguem cobrar muito com relação à imagem, sabe? Tipo consultoria de imagem, essas coisas. Tem várias que ficam ali pingando, eu organizei seu armário, o armário cápsula, você economiza. Normalmente as que mais conseguem ter resultado em vender e vender coisas no valor alto e tal, são as que ligam aquilo diretamente ou com reconhecimento, autoconfiança, mais dinheiro. Porque eu faço o link direto. E normalmente vocês estão lidando com empreendedores e empreendedoras, né? Normalmente vocês vão fazer o trabalho de vocês para esse tipo de pessoa, normalmente.
Fazendo para esse tipo de pessoa, você tem que entender que na cabeça dessa pessoa sempre existe uma relação entre esforço e resultado, investimento e retorno. Se você não consegue fazer a relação já antes no conteúdo entre esforço e resultado, investimento e retorno, não tem porquê. A pessoa hoje que eu mais gosto de design e experiência do usuário, a que eu mais piro, assim, é o Rian Dutra, que é o Design from Human. Vocês já viram? Vocês conhecem ele? Não. Giovanna, vou brigar com eles. Me segura. Esse daqui, ó. Vocês já devem ter visto o conteúdo dele. Design from Human. Esse aqui. E é o que fala, link do meu livro na bio. Nos conteúdos, no final dos conteúdos dele. Eu sou apaixonada por ele. E o Rian, cara, esse cara. Por que que eu sigo ele como empresária e eu não, tipo, eu não quero aprender nada de design, assim, tipo, não é minha brisa, né? Mas porque ele entende sobre o que que o design representa, o que que o trabalho dele representa na imagem maior. Então, ele faz conteúdos, tem uns conteúdos que eu acho muito maravilhosos, que ele fala como que seria o site lembra do escândalo da Tânia Bulhões? Aí ele falou como que seria o site da Tânia Bulhões se fosse para pobre. Aí ele chama de Taninha. E aí ele vai criando e mudando os negócios e ele vai explicando o porquê que um site para público C e D tem que ser diferente a construção de outro. E se você faz errado, você vende menos e tal. Isso aí ele vai explicando. Cara, aquele cara, o que ele me cobrasse para montar um site, se eu ainda tivesse a loja e tal, tá na mão dele. Porque ele entende sobre o comportamento do consumidor e do usuário e isso me gera venda. Então não tá mais brigando sobre o preço de site. Tipo, esse cara, ele não tá brigando por preço de site comigo, jamais estaria. Porque ele vai entender como isso vai trazer o resultado que eu quero. E o pensar com a cabeça do outro é justamente isso. Sai da sua cabeça daquilo que você acha legal, daquilo que você acha estéril, daquilo que você acha que o seu concorrente vai achar muito incrível. Entra na cabeça do seu cliente, porque você pensaria nisso. Tudo isso que eu tô falando, você teria pensado nisso. Se você tivesse pensado com a cabeça do seu cliente. Se você tivesse perguntado para pessoas que às vezes são empresários, pode nem ser o teu cliente, pergunta para outras pessoas que são empresários. Fala, por que que você investiria numa parada dessa? Tipo, o que que você pensa na hora de contratar um serviço? Qual que é a relação que você faz na sua cabeça? Você já ia ter resposta. É pensar com a cabeça desse cliente. Por quê? Porque aí você começa a pensar em conteúdos que realmente vão trazer um lead que é qualificado. É uma pessoa que ela não vai te perguntar e pedir desconto. É uma pessoa que vai perguntar o que que você pode fazer, como você pode me ajudar. Porque ela já foi educada. Então, o trabalho do conteúdo é esse. O trabalho do conteúdo, ele também é vender, mas nem sempre. Porque se você tem pessoas que se interessam e que olham e que curtem, ou às vezes comentam. Por exemplo, eu nunca mandei mensagem, assim, é que eu conheço ele, né? Mas assim, eu nunca mandei mensagem ou me inscrevi num formulário para qualquer coisa e provavelmente eu poderia comprar um serviço dele para melhorar a experiência do usuário do nosso site. Eu vou criar um site agora, eu tava pensando nisso. Mas eu tô ali, eu tô curtindo e eu comento. E eu sou um lead qualificado, ele poderia mandar uma mensagem. Isso é a prospecção ativa. Mas para você fazer isso, você tem que ter um conteúdo que está qualificando a pessoa. Se eu tenho hoje num conteúdo, sei lá, um conteúdo que eu olho e falo, não, esse daqui qualifica a pessoa. Tem um conteúdo que às vezes eu fiz e não é nem um conteúdo que vai estourar, nem olho para visualização. Faz muito tempo que eu não olho para isso, eu caguei para isso. Eu só olho para resultado. Só que o conteúdo ele foi tão bom em qualificar o jeito que eu quero que esse empresário pense, que os comentários dali são as minhas próximas 5 vendas. Então você entende que você começa a mudar o jeito que você pensa? E quando você pensa com a cabeça do outro, você tem que entender os problemas que você resolve, que eu coloquei. Vai mais profundo. Sai do não ter um design legal. Ai, não conseguir criar. Sai disso. Os problemas que você resolve e qual é o jeito que você resolve? Como você resolve? Ah, beleza, através de um serviço onde eu vou criar a identidade, todo o visual. Ah, beleza, é o como. Mas o que você resolve não é isso.
Nenhum empresário fica, ai, eu não tenho carrosséis que são muito legais o design. Eu nenhum. Eu faço direto no Instagram os meus carrosséis. E eu tenho uma designer. Ela começou, Bela, você não queria que eu, sei lá, fizesse, tipo, melhor? Porque ela faz do Imatize e do Spark, são as duas empresas. E ela fez pro Imatize animal, do Spark lindo, nossa, e ela pira, é muito boa. Aí eu, Lele, a gente pode testar, mas se o meu performar melhor, eu vou continuar fazendo no Instagram. É esse nível do ligar, entendeu? Nas marcas eu entendo a importância, eu entendo de ter o ponto de contato. Mas se você fala que tá resolvendo isso, pra mim você não tá resolvendo o que eu quero. E aí entra o segundo ponto do conteúdo. E o ponto, inclusive, de venda da pessoa ideal. Eu sei que essa palavra é muito Faria Limer, né? Que é o ROI. Mas é o quanto a pessoa está disposta a te pagar, tá diretamente ligado com o ROI que isso gera para ela, ou seja, o retorno do investimento. Investimento de esforço, investimento de tempo, investimento de recurso. Se aquilo gera um retorno maior do que você cobra, o que você cobra não é caro. Se aquilo gera menos do que você cobra, então o que você cobra é caro. Dando um exemplo. Eu tive um mentorado que chegou para mim e ele tá construindo uma mentoria de R$ 50.000 anual e tal, nanana, ele fala sério. Você acha que tá muito? Pode falar a verdade pra mim. Você acha que tá muito? Você acha que tem que cobrar menos? Você acha que tem que cobrar mais? Como você acha? Você acha que vale? Aí eu falei, não é o que eu acho. Dane-se o que eu acho. Dane-se o que você acha. Você não precifica pelo que você acha. Se você precificar pelo que você acha, aí no dia que você tá mal, você vai ficar dando desconto, pô. Porque você não consegue vender, aí você vai dar desconto porque você tá sentindo mal. Você precifica pelo ROI que você gera pro outro. Você acha que você gera mais de 50.000 para essa pessoa que entrar com aquilo que você vai mostrar e ensinar para ela? Ele, nossa, muito mais. Aí eu, tá caro ou barato? Ele, barato. Tá, pronto, resposta. Por quê? Porque tá tudo na cabeça do cliente. Eu não fico tentando buscar as respostas na minha cabeça. Nossa cabeça é enviesada. Se você tá fazendo conteúdo para você, é por isso que não vem, porque o teu cliente não é você. Se ele soubesse o que você sabe, se ele chegasse na mesma conclusão que você chega, ele não precisa de você. É justamente por ele não ser você, não pensar como você e não saber aquilo que você sabe, que ele é seu cliente. Então tem coisa que você vai achar uma idiotice ter que falar isso. Mas que você vai ter que falar. Porque você não tá falando pra você, você tá falando pra ele. Vocês acham que tem conteúdo que eu faço que eu não penso, tipo, nossa, será? Será que as pessoas realmente não pensam assim? É um processo pra mim. É um processo pra mim falar, será que as pessoas realmente não pensam que elas têm que pensar com a cabeça do cliente dela e fazer conteúdo pensando no cliente dela e não nela? Será que não é tão óbvio isso pra absolutamente qualquer pessoa? Qualquer ser humano não pensa isso? Você vai vender para essa pessoa. Conteúdo você vai fazer para ela consumir, então não é o que você quer, é o que ela quer. Para mim é óbvio, entendeu? É lógica, assim. Mas não é óbvio. E se fosse óbvio para você, não fazia nenhum sentido eu ensinar, entendeu? E é isso que a gente tem que sair da nossa cabeça. O conteúdo que não gera resultado é egocêntrico. É sempre eu. Eu acho bom, eu acho ruim, eu acho que eu falo bem, eu acho que eu falo mal. Eu acho que vão me julgar, eu acho que não ficou legal. Eu acho que tinha que ser assim, eu achei legal esse, vou fazer igual. Só existe você. Não tem espaço pro teu cliente ali. Tem conteúdo que você nem vai achar o mais legal do mundo, você nem vai achar com a melhor estética do mundo, mas ele funciona pro seu cliente e tá ótimo funcionando pro seu cliente. Tem que ser aquilo que você gosta, tem que ressoar com você, não é fazer algo que você não acredita. Mas não é pra você. E eu acho que tem muitas vezes também que isso acaba sendo um grande dificultador do resultado. Porque o primeiro passo é esse. Esse é o primeiro, gente, o primeiro de todos. Se você não pensar assim, não dá. O segundo ponto que eu até falei hoje foi da jornada da consciência. Uma coisa que vai ser assim um ouro para vocês entenderem é que em tudo na nossa vida, todos nós seres humanos, todos nós passamos por uma jornada de consciência em tudo aquilo que a gente passa a aprender ou fazer, a gente passa por zilhões de jornadas de consciência na nossa vida. Tenta imaginar as coisas que você aprendeu na última semana. De coisa que você não sabia, pode ser coisa besta.
Por exemplo, o meu marido adora umas curiosidades aleatórias. Ele vem me mostrar, eu aprendi umas curiosidades muito aleatórias, assim, sabe? E aí ele mostra, eu, nossa, que legal, então eu aprendi. Então eu passei pela jornada de consciência. Às vezes demora, às vezes é rápido, às vezes é em um conteúdo eu já passei pela jornada. Como que funciona essa jornada de consciência? Tem 5 tipos de momentos que o seu público pode estar. E esse público, não é que o público inteiro vai estar em um. É para cada problema, para cada coisa. Eu vou deixar isso mais claro. Totalmente inconsciente, consciente do problema, consciente das soluções, consciente da sua solução, do seu produto e totalmente consciente. Esse aqui é o que vai passar o cartão. O problema é fazer conteúdo achando que todos estão nesse, quando a grande maioria tá aqui, ó. São poucas pessoas que passam pela ela inteira. E aí você pensa, se existe um problema, tem gente que não sabe, não sabe. Genuinamente, gente, tô falando sério. Tem gente que não faz ideia de que ter aquelas artes feias, tipo, brega, prejudica a venda. Tipo assim, a pessoa não sabe. Cara, tem negócios às vezes que eu olho que a galera imprime 1.000 panfletos horrorosos. Você fala, caraca, velho, 1.000 horrorosos? Ela não sabe que ela não vai vender porque é feio, porque é ruim, porque não dá vontade. Tipo, você não entende o negócio. Ela não tem essa consciência. Então as pessoas não têm noção de que marca, que é algo subjetivo, que existe esse valor simbólico em algo que é bonito, em algo que é coeso, em algo que é diferente. Elas não entendem que existe isso e que isso faz com que as pessoas queiram comprar algo. Eu falei muito disso com a Gi, né? Assim, o que vocês fazem, o que ela faz também, porque ela é muito boa nisso, não só de design, mas na construção de marca, de posicionamento, de vendas. Todo o valor que nós, seres humanos, atribuímos às coisas, ele é simbólico, ele não é funcional. As coisas funcionais não geram valor percebido na nossa cabeça. Todo valor é simbólico. E se todo valor é simbólico, isso que vocês fazem, que às vezes é difícil de tangibilizar, na verdade é o maior gerador de valor. Se eu falo pra você que eu tenho, sei lá, a gente justifica com coisas funcionais. Mas se eu falo que eu tenho um iPhone ou sei lá, um Samsung de última geração que tem uma câmera muito foda e coloca aqui do lado. Porque, aí vamos supor que um seja 8.000, o outro é 16, tá? Vamos supor. E aí você fala, por que você não comprou esse? A câmera é melhor, as qualidades funcionais, blá blá blá. Tem gente que vai tentar justificar e falar, não, é porque o hardware do processamento do iOS é que manava, mas, cara, não é. O valor é simbólico. Às vezes a câmera desse daqui é melhor. Às vezes o processamento desse daqui é melhor. Mas é simbólico. É hábito, é costume, é pertencimento, são milhões de coisas. Então, o valor das coisas que a gente atribui é simbólico. Vou dar um exemplo. Alguém aqui já perdeu um ente querido? Ah, põe o som aí pra mim, alguém, e fala. Quem foi? Eu, Sim, Ai, peraí. É Cassiana que tá falando? eu sou Quem que foi? meu pai. Tá. Você tem alguma coisa do seu pai? Ainda? Algumas várias, sim. O que que é a coisa mais, tipo, que você tem carinho, assim, que era do seu pai? Ah, eu acho que é uma camisa que ele usava muito e eu tenho muitas memórias dele com ela. Se eu te falasse, quanto você acha que, tipo, custa essa camisa? Quanto você acha que custou? 500, 600? R$ 600. Se eu te falar que eu te dou R$ 5.000 por essa camisa, você vende? Não, 10.000. não vendo por nenhum valor. Você entende? Não é funcional. É simbólico. Essa camisa não é sobre a camisa. A camisa é o pai dela com ela. Então, nós, seres humanos, fazemos isso. Obrigada, tá, Cassiano? Isso que ela acabou Imagina. de fazer. Isso que ela acabou de fazer. A gente faz o tempo inteiro. Você não coloca preço em algo que tem valor simbólico pra você. Não é sobre a blusa, tipo, não tem nada a ver com a blusa. Mas tem tudo a ver com que aquilo simboliza uma parte do pai dela com ela.
Então, dane-se o valor funcional daquilo, é simbólico. E por isso não tem preço. E por isso, mesmo que eu ofereça pagar sei lá quanto, para ela não vende. E quando você consegue gerar valor simbólico através daquilo que você faz, esse é o momento onde você separa das outras pessoas, se separa dos outros profissionais. Lua tava falando isso comigo, é muito doido, mas tem gente que às vezes viraliza muito mais conteúdo do que eu, isso e aquilo, e não consegue vender uma mentoria de R$ 10.000. E eu com uma de R$ 150.000. Como se não fosse nada, e vendendo, e gente querendo entrar. É simbólico, é um valor simbólico. Tudo bem, tem toda a parte também do jeito de pensar, daquilo que eu ensino, de resultado que gera. Tem tudo isso. Mas existe um valor simbólico em preferir. A nossa preferência pelas coisas é gerada pelo valor simbólico. Então, olha para o seu conteúdo. Ele gera algum valor simbólico? Isso é o que você faz de melhor. Quando você está criando uma representação visual de uma marca que é totalmente intangível, vocês conseguem perceber isso? O quão intangível é uma marca? É tipo, você consegue explicar o que é uma marca? A gente vai a um conjunto de elementos visuais e não visuais. Você consegue explicar? Tipo, Chanel é a bolsa? Não é a bolsa. É o logo? Não é o logo. É a loja? Não é a loja. É a pessoa que trabalha? Não é. É a Coco Chanel? É, mas não é também. O que que é? Eu não sei, mas eu sei o que é. Eu sei o que representa estar com essa marca, alguma coisa dessa. Eu sei o que é, mas é simbólico, é totalmente simbólico. E por isso que não importa se, tipo, fecha de ouro, não é de prata, é óbvio, tem um mínimo ali de qualidade e tal. Mas provavelmente daria pra comprar uma bolsa exatamente igual, sem o logo, por dois, sei lá, ao invés de ser US$ 2.000 por, sei lá, US$ 300. De cor igualzinha, tudo igual. E por que que não compra? Porque não existe o valor simbólico. Então você prefere colocar mais pelo valor simbólico daquilo, não só pra você, mas pra como os outros vão te ver. Então, quando a gente fala de conteúdo, é mais importante você gerar isso do que você só gerar uma coisa técnica. Ai, viraliza, olha que legal esse negócio aqui. Porque o posicionamento sempre vence. Falamos disso hoje também. Nossa, a gente tá bem no mood do dia, né? Coisas que eu falei estão combinando aqui. Porque o posicionamento sempre vence. E o posicionamento também é intangível. Porque ele é um lugar. É um lugar que você está ocupando na mente desse seu lead em relação à sua concorrência. O lugar é intangível, porque é um lugar na cabeça da pessoa, não um lugar físico. Ó, pensa numa pessoa que você admira muito, tipo assim, sei lá, pode ser uma celebridade, pode ser uma. Pensa numa pessoa que você admira demais. Alguém fala pra mim, sabe? Mas tem que ser famosa, só pra gente conhecer. Boca Rosa. Bianca Tá, Andrade, no caso. beleza. Por quê? Dentro das outras pessoas ali que vendem maquiagem ou que são influenciadoras. Eu gosto muito, admiro muito ela, não só pela trajetória, né, que ela veio bem de baixo e hoje a pica das galáxias, mas pela honestidade também. Acho que, acredito que, pelo que eu vejo também, ela quando errou na questão das bases e tudo mais, que deu tudo defeito lá naquele lançamento, ela foi lá, admitiu. Já esqueci o nome da dona da Mascavo. Arissade. A Mari. Isso, que também teve uns percalços aí, mas não falou nada, meio que deu uma omitida ali, resolveu, mas não se colocou na frente, não teve um jeito de resolver o problema dela com honestidade, pelo menos pelo que eu acho, na minha opinião. E se fosse pra escolher comprar um produto da Boca Rosa ou dessa outra marca, da Mascavo, por exemplo, qual dos dois você compraria? Muito provavelmente da Boca Rosa, da Boca Rosa, da Bianca. Tá. Vocês entenderam que isso tudo foi simbólico? A gente não falou sobre produto, a gente não falou sobre o preço, a gente não falou sobre qual era a 50 milímetros de negócio ou não tem, sobre. E o da Boca Rosa deu vários problemas de embalagem, deu vários problemas de outros pontos. E tem gente que talvez vai preferir outra pessoa. E não vai achar nada disso da Boca Rosa e vai achar algo de outra pessoa, mas é simbólico. E é diretamente ligado com aquilo que você representa. Então, como que você cria preferência por alguém? Qual foi a primeira coisa que ela fez? É comparar com alguma outra que também tá dentro do mercado. É isso que a gente faz.
E ela ocupa um lugar diferente na sua mente por algo simbólico, a trajetória de ter saído de baixo, que pode, sei lá, você pode se identificar de alguma forma dentro da trajetória dela com alguma coisa. Eu achei muito transparente e honesto. Pode ter sido a coisa mais arquitetada ou mais estratégica, ou o fato de ser transparente e honesto é algo que trouxe pra você um valor simbólico que fez com que você preferisse essa pessoa do que outra. Então, quando o seu conteúdo não tem isso, quando não tem você, quando não tem o jeito que você pensa, o porquê que é diferente, quando não tem uma opinião, quando ele não tem alma, quando ele é aquela parada puramente estética ou visual ou uma parada técnica, você sempre vai ficar brigando por preço. Então, o jogo, inclusive, uma outra grande dica aqui é, é você entender que se você quiser mesmo, tipo, fazer o negócio dar certo, você vai entender de gente. As pessoas falam, né? Nossa, a Isabela, nossa, maior autoridade de conteúdo, estratégia de conteúdo, ela é a melhor, isso e aquilo, para empreendedores, empresários, nossa, a melhor, nananã. E se eu contar que tudo que eu aprendi de conteúdo, tudo não, né? Porque foi muito fazendo, né? Mas tudo de coisas que eu estudei e me tornei muito boa em conteúdo, não tem nada a ver com conteúdo. Sabe onde eu fui estudar? Na filosofia. Eu fui estudar dentro da psicologia para entender como que a gente gera desejo, como que você desperta emoções nas pessoas. Fui entender sobre paradoxo da escolha, eu fui entender sobre vários pontos que fazem os seres humanos pensar. Eu fui entender sobre a fluência e desfluência do pensamento, eu fui entender sobre vários outros pontos, nada a ver com conteúdo. Eu não fiquei olhando técnica ou fulano que fala de conteúdo, eu caguei. Eu não olho pra ninguém. Tem até gente que é amigo ou amiga minha que é de conteúdo, é todo mundo silenciado. E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Falo, te adoro, tá tudo certo, mas eu não vejo nada. E não é porque eu não gosto de ver. É porque eu não envieso a minha visão com pessoas que estão falando daquela coisa que eu falo, porque senão eu vou ficar, às vezes, sem querer. Você acha que a sua ideia é original, mas você tá enviesado. Começa a ir pelo mesmo caminho dos outros. Então, é buscar em outros lugares, lugares relacionados a ser humano. São 4 grandes disciplinas ligadas a ser humano: psicologia, sociologia, antropologia e filosofia. Não tô falando pra você virar antropólogo, do nada fazer uma faculdade de antropologia, não é isso. Mas, por exemplo, com o chat GPT, eu tô na metade de uma faculdade de psicologia por conta. Porque eu peguei a grade, aí eu fui indo, é psicologia positiva, os principais, quais são os pontos, os tópicos, tem livros, aí eu fui indo por conta. Então você pode aprender. Você não precisa aprender tudo, mas você pode aprender muita coisa que vai trazer o diferencial. O Rian, por exemplo, que eu trouxe pra vocês, ele traz muito de vieses cognitivos. E o diferencial é que ele não é só um designer. Ele trabalha com os vieses cognitivos que vão fazer com que o seu usuário perceba aquilo que você quer, tome a atitude que você quer, o que gera mais resultado para esse empresário. E por isso que ele cria todo esse valor simbólico, porque você não quer só um designer que entende de design e sabe mexer numa plataforma de edição. Você quer alguém que entenda como aquilo vai representar algo que vai gerar mais resultado para o teu negócio. Eu quero poder conversar com você de negócio. Eu quero poder conversar com você sobre os meus clientes, sobre a experiência que eu tenho com os meus clientes e você me dar uma sugestão de como melhorar. Eu não quero te mostrar referências, fazer um mood board e você me dar uma arte e eu não saber muito bem o que fazer com aquilo. Eu quero co-criar com você. Empresário adora dar pitaco nas coisas. Se eu não consigo conversar, para mim entra na mesmo saco de qualquer outro, entendeu? Então, assim, se você não quiser ser qualquer outro, esse é o grande jogo. Esse é o diferencial. Pô, eu tenho um grande diferencial do Rafa, que a gente conhece, que é o executivo comercial do Sparks, é que tem vendedor que sabe vender. Ele aprendeu a pensar como eu. Ele dá sugestões pro negócio da pessoa numa call de vendas que eu daria. Por quê? Porque ele tem um tipo de cabeça, ele tem um jeito de pensar que ele devorou tudo que eu vejo, ele entendeu, ele falou, cara, eu posso não ser o dono do negócio, mas eu penso como você, eu tenho que qualificar essa pessoa que nem você. Ele é muito mais valioso pra mim do que qualquer outro vendedor.
Porque existe esse valor simbólico. Então, quando a gente fala de conteúdo, pense nessa jornada da consciência. Ou seja, você tem que fazer a pessoa enxergar que ela tem um problema. Qual o problema? Algum dos problemas você resolve. Isso é contínuo, gente. O tempo todo eu tô trazendo à tona problemas, mostrando que tem soluções. Aí você mostra que tem soluções para esse problema. Pô, a pessoa que não consegue se destacar dos concorrentes, não consegue se diferenciar no nicho. Tem várias soluções. Vai panfletar na rua, contrata influenciadora, aprende conteúdo, faz um rebranding da sua marca, tem vários. E aí você vai defender a sua tese de que aquele é o melhor caminho. E quando você, é muito louco, quando você entende sobre a argumentação, eu consigo defender qualquer um dos caminhos. É que eu escolho defender o meu. Eu genuinamente acredito mais no meu, quando eu tô falando dos problemas que eu resolvo. Mas eu consigo pegar, sei lá, panfletar na rua, postar conteúdo. Ai, vai doer, porque eu vou defender vocês. Mas fazer um rebranding, ou contratar influenciadores. Cara, se você não fizer um rebranding da sua marca, ou seja, se você não deixar muito claro o posicionamento da sua marca, o diferencial que ela tem, se ela não tiver um estímulo visual que gere na pessoa a sensação de um valor simbólico, você vai contratar influenciador, não vai ter o resultado que você poderia, porque vai ser à toa. Você vai panfletar na rua e não vai ter o resultado, vai jogar dinheiro fora. Você vai produzir conteúdo, a pessoa pode até se interessar, no final das contas, essa pessoa acaba não comprando por uma coisa tão besta quanto ela enxergar aquele valor que ela está sentindo visualmente no seu negócio. Então, no final das contas, tudo isso pode ser legal, mas tem ordem para essas coisas. Porque se você faz na ordem errada, você perde dinheiro, você perde tempo. Esse é o primeiro passo para que você tenha sim mais resultado com o conteúdo, para que você sim tenha mais resultado quando você for fazer uma ação de marketing. Mas sem isso, tudo degringola. E aí você consegue a partir daqui. Então o que você me sugere? Bom, primeiro que eu não faço só arte. Primeiro que eu tenho que entender o seu negócio, o teu cliente ideal, para entender tudo que ele vê, tudo que ele sente, para que consiga ter uma diferenciação, os seus concorrentes. E eu tenho que entender o que que você quer que ele sinta com relação à sua marca. Não é só sobre as cores que a gente vai usar. Tudo parte da cabeça da pessoa para quem você vai vender, quais são as referências que ela tem na cabeça dela, o que que ela tá vendo, porque senão você não se diferencia. Gente, é o problema de clínica de estética, velho. Toda clínica de estética de luxo coloca aquela merda bege com ouro, com dourado, toda. E tá crente que tá se diferenciando tudo igual. Ou coisa de leste, é tudo rosa. Rosinha bebê. E a pessoa acha que tá diferenciando, porque ela não entende isso. Você vai ser só mais um ali. Ela acha, não, gente, tá tipo a coisa mais linda. Eu, tá, mas é tipo, tem mais 15 só nesse prédio, provavelmente igual. Mas a pessoa não entende. É a partir do momento onde você traz que você entende, quem precisa de você agora é ela. Porque nos outros designers ela só vai encontrar um orçamento e uma arte. Então entende que o conteúdo ele vai ter que, na verdade, comunicar essa mudança? E por isso que você tem que entender sobre como pensa com a cabeça do outro. Quando você olha para uma empresa que está te contratando para fazer, às vezes, um rebranding visual, uma parada, uma mudança de posicionamento, mudar ali a marca, você tem que primeiro fazer a análise quem é o público dela e o que que esse público está pensando, fazer o mesmo trabalho. A partir do momento que você faz isso, aquilo que você muda é justificado por uma correlação direta com o resultado. E aí você começa a ter realmente mais resultado. Só pra gente terminar. Então, você precisa mostrar pra pessoa que algo é um problema. Você precisa mostrar pra pessoa que existem várias soluções pra esse problema. Aí você tem que mostrar que de todas essas soluções, a sua é a melhor, que nem eu acabei de fazer. E depois, você vai ter o incentivo de compra. Depois você conversa com essa pessoa, aí depende do seu processo de venda. O meu processo de venda, por exemplo, para o Sparks, a gente não vende sem uma ligação e sem uma call de vendas. Não vendo. Ah, mas eu quero comprar agora. Não interessa. Eu não vendo, eu qualifico a pessoa. Mas tem outras coisas que, por exemplo, eu vendo no WhatsApp. Tem produto de R$ 1.000 que eu vendo no WhatsApp. Só que no caso de vocês, eu acho que para trazer esse valor e mostrar que você está próximo do cliente, se precisa de uma call.
de vendas para mostrar que você quer entender o negócio dele, para que isso seja diretamente ligado com o resultado que ele está buscando no negócio dele. Você tem que ouvir, você tem que saber fazer pergunta para ele. Ele tem que te pedir ajuda e você saber como ajudar ele. E aí, magicamente, ao invés de cobrar R$ 2.000, você consegue cobrar 20. Entende? Porque você mudou o jeito que você pensa, que vai mudar todo o resto. E o seu conteúdo, o tempo todo tem que estar fazendo isso. Às vezes tem conteúdo que vai fazer tudo. Vai mostrar que algo é um problema e tem um monte de solução, mas tem uma que é melhor. E inclusive tem aqui, compra o meu produto. Tem conteúdo que faz todos. Eu tenho conteúdo que vai do zero até aqui. Mas tem conteúdo que eu só quero trazer à tona algo que é um problema e falar, nossa, ó, isso daqui é um problema e eu passei muito tempo por esse problema e eu resolvi dessa forma. Ponto, acabou. Aí depois eu vou trazer, nossa, eu já tentei resolver esse problema de vários jeitos e é desse. Eu tive um cliente que tinha esse problema daqui. Era recorrente, era o tempo inteiro, e ele tentou resolver desse jeito e não resolvia. E foi resolvido desse jeito aqui. Entende? Então, tem vários pontos da jornada. E o seu conteúdo, quando ele faz isso, o que você está fazendo, na verdade, é atrair um monte de gente para ficar cada vez mais perto daqui, ó. Que aí, na hora que você fala, ó, aborda alguém, faz uma prospecção ativa, ou na hora que a pessoa manda uma mensagem, ela já entendeu. Você não vai ter que fazer todo o trabalho com ela. Desde a concepção da vida dela até explicar o que que é a arte, o que que é a marca. Ela já entendeu. Então, o trabalho do conteúdo é economizar o seu tempo. O trabalho do conteúdo é fazer as pessoas certas entenderem por que que elas precisam de você. E a partir disso é onde você consegue realmente vender algo com preço mais alto, porque o valor percebido também é mais alto. Então, assim, um recap de tudo também, né? Porque eu fui pra lá, fui pra cá, pra cá, pra cá, pra cá e volto. É porque, para contexto, gente, eu penso em mapa mental. Então, assim, se alguém pensa em mapa mental, entendeu tudo que eu falei. Se alguém pensa de forma linear, tá meio perdido, vai ter que assistir de novo. Então, eu abro uma aba, aí eu vou indo no meu mapa mental, e depois eu volto para outra aba lá de trás e penso no mapa mental, é coisa. Por isso que às vezes eu falo, continuando, aí eu volto pra uma parada de 10 minutos atrás, porque eu penso assim. Mas dando um geralzão, um resumão de tudo, tudo começa no jeito que você pensa. Sabe aquela história de você passar, se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 7 horas e 59 afiando o meu machado, sabe? De afiar o machado. Machado você tem que afiar é o machado da tua mente. É esse. Dominar as suas emoções, os seus pensamentos, pensar de um jeito diferente, olhar o que ninguém tá vendo. Porque essas coisas que eu falei hoje, vocês seriam totalmente capazes de pensar isso antes de mim. Ainda mais sendo o nicho de vocês. Eu não pensei nisso antes. Eu pensei nisso fazendo agora. E por que que é tão fácil? Porque eu aprendi a pensar assim. Eu não sei pensar de outro jeito. É até chato. Eu faço uns vlogs, às vezes eu tava tomando agulhada na cara. Eu fiz um procedimento semana passada e eu tomando agulhada. E aí eu fui fazer o botox na testa. Eu odeio botox. Porque arde aquela merda. Vem no osso, sei lá, não gosto. E aí eu falei assim: Ai, aí eu ficava. Ai, arde. Ai. Aí veio a moça auxiliar e ela colocou um negócio de massagem aqui pra me distrair, e começou a fazer massagem na minha cabeça. E eu comecei a relaxar. E aí eu tava tomando as agulhadas e pensando, cara, é muito louco como quando a gente tem capricho num negócio, a gente gera preferência, né? Porque, por exemplo, ela não precisava fazer massagem na minha cabeça, mas o fato dela fazer a massagem na minha cabeça faz com que eu tenha um carinho e prefira aqui, independente de ser um pouco mais caro ou não, porque ela não precisava. Então, o capricho é fazer aquilo que a gente não precisa. E eu lembrei, a primeira vez que eu vi isso foi o Cortella falando naquela palestra tal. Eu começo a pensar e eu vou fazer um vlog disso. Eu vou postar amanhã. Então, tipo, eu não sei pensar de outro jeito. Eu sempre penso desse jeito. E é isso que você vai passar a ter. O jeito que você pensa hoje, ele é construído. Há quantos anos você está construindo o jeito que você pensa? Quantas gerações da sua família, seus pais, professores que estão perpetuando, você que está perpetuando o mesmo padrão de pensamento, é difícil. Mas no momento que você quebra, você também não consegue pensar de outro jeito. Então, tudo começa nisso. Segundo, pense com a cabeça do outro. Pensa com a cabeça do seu cliente, pensa com a cabeça do seu lead. A resposta tá lá, não tá na sua. Crie o conteúdo para o outro. O conteúdo é feito para atrair as pessoas certas e tornar elas cada vez mais o público totalmente consciente. Faz a jornada e faz de formas diferentes.
testa num conteúdo que é um carrossel, aí testa num conteúdo que é um vídeo mais rápido, aí testa num conteúdo que é um case, o mesmo tema. Você não sabe qual deles que mais vai tocar essa pessoa. Tem gente que é sensibilizada por estímulos diferentes. A Gil falou que foi sensibilizada por um vídeo de YouTube que eu falava especificamente sobre esse jeito de pensar. E tem outras pessoas que foram sensibilizadas por um conteúdo totalmente técnico, de um case e tal, que gera que. Se eu não fizesse os dois, eu teria atingido só uma dessas pessoas. Então, teste. E eu sei que falam do formato, repetir o formato, sim, mas enquanto você não encontrou os formatos que mais funcionam, testa estímulos diferentes. Porque o jogo aqui não é sobre crescer só e viralizar pra caramba. O jogo é sobre gerar o resultado. Porque o posicionamento vai comer com farofa a viralização qualquer dia. O posicionamento, ele janta. Ele come de café da manhã a viralização qualquer dia. E por último, é... e por último, você trazer esse jeito de pensar não só no seu conteúdo, mas também para que você explique aquilo que você faz e jogue no time do seu cliente, porque a partir disso, seu cliente está disposto a pagar mais, porque ele enxergou o ROI que ele vai ter. E se ele não faz isso, e se ele não enxerga esse ROI que ele vai ter, você não vai conseguir cobrar mais. E não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o fato de que você não entende realmente o que você faz. Você acha que faz uma coisa e no final das contas você faz outra. E quando você entende isso e sabe comunicar para o outro, aí sim o negócio muda. Pronto. E aí? Maravilhosa, né, gente? Meu, Começa o furacão, né? Gente, eu vou perguntar pra vocês. Eu, absolutamente falando na velocidade vezes dois. Durante uma hora. Ai, caraca. que delícia, que incrível! Gostaram, galera? Tá Demais. gravado, né? Vai dar pra reassistir, né? Não tá gravado, Reassiste. aquelas, né? Tá gravado sim. Não, tá gravando sim que eu vi no começo. É, reassiste. Reassiste, que às vezes tem pontos que às vezes eu falo rápido, porque eu tenho essa de querer entregar muito, sabe? Então, às vezes eu falo rápido, reassiste, 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 até essa bagaça tatuar na sua cabeça. Até ser natural pra você. Maravilhosa. Amo você. Eu também amo você. Muito obrigada, viu? Pela generosidade de estar aqui, pelo seu tempo, por essa aula, e pela oportunidade dos meus mentorados, dos meus clientes, terem um pouco da Isabela nesse lugar tão privilegiado. E, gente, ó, o que ela fizer, confiem nela, tá? Eu tô do lado dela criando as melhores coisas. O que ela fizer, eu já querendo vender os negócios pra você. Ela nem comunicou nada, nem terminou de estruturar. E eu já assim, no dia tal, mentira. Mas quando ela fizer, estejam do lado dela, porque você tem uma mente muito brilhante, né? Tudo isso que a gente conversou são vários pontos que você, inclusive, também traz. Você também pensa assim. E eu acho que isso é muito importante, porque você imagina o que que vocês são capazes de fazer se vocês mudam esse jeito de pensar, se vocês enxergam o seu trabalho de outra forma? Então, assim, o resultado que você é capaz de gerar, o de faturamento que você é capaz de gerar, talvez você não saiba ainda. E, na verdade, o que vai dividir é quem vai estar do teu lado te mostrando. Eu vejo, assim, a responsa que é ser mentora, né? Você tá vendo muito isso também, Gi. É uma puta de uma responsa ser mentora de alguém. Porque você, inclusive, tem que ter a coragem de desagradar essa pessoa pra ajudar ela. Tem mentorado meu que dou bronca. Dou bronca dura, assim. Que eu chego, aí a pessoa começa, aí mesmo padrão, eu falo, eu preciso de ajuda. Aí você bateu a sua meta? Você fez o que a gente combinou? Não, não fez. Vai bater sua meta, faz o que a gente combinou, depois volta. Não vai ficar mudando. Teve um mentorado que queria, vou criar um novo coisa e tal, não tinha nem feito direito o que a gente tinha colocado. Eu falei, eu não vou te ajudar. Vai dar errado. Eu não faria se fosse você e eu não vou te ajudar. Até você fazer aquilo que a gente combinou, porque você pediu minha ajuda pra isso. Isso é muito mais difícil do que você olhar pra pessoa e falar, ai, claro, vai. E ser mentor é isso, cara. E ser mentorado, eu também sou mentorada. Todo mentor precisa ter mentorado. Todo mentor precisa ser mentorado, permitir ser liderado. Você não é hipócrita. Eu permito ser liderado. E eu tomo bronca. E eu falo, nossa, ainda bem que alguém se preocupa bastante comigo pra me dar uma bronca, entendeu? Então, eu sei a importância que é estar no lugar que vocês estão.
Não só o lugar da Gi como mentora, mas o lugar de vocês como mentorado. Abrir o coração para ter humildade para aprender, disposição para executar, reassistir essa aula, colocar. É isso. Não é nada que você não tem. É só isso. O tanto que você tem de humildade para aprender, o tanto que você tem de disposição para executar. É isso que separa. A gente vê muito isso lá. A Giovana, eu falo A, a Giovana fez. Eu lembro que eu fiquei chocada, assim, no começo, que eu falei um negócio pra ela, a gente fez uma reunião, aí eu faria assim, 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 assim. Saí, ela, juro por Deus, tipo assim, eu saí, em 5 minutos ela postou conteúdo. Eu falei, eu não entendi como. Como que você gravou, editou e nesse tempo já colocou o negócio? Mas é isso. É a disposição que você tem e a humildade pra falar, cara, me ajuda, cara, me mostra. Eu não sei. E eu acho que esse mentor, inclusive, eu tô num grupo, né, de mentoria, e eu sou tipo. Eu vou comemorando coisas, eu trago problema. E aí, às vezes, vem os mentorados e falam: Nossa, queria te dizer, falaram no encontro. Porque eles vieram falar comigo no presencial, tal, nananã. Nossa, eu te admiro muito, porque, cara, no lugar que você tá, nossa, a pessoa que você já é, o tudo que você já conquistou, todo mundo aqui admira, e você mesmo assim vai lá e faz as suas vendas e comemora. E eu, tipo, olhando tão anormal assim. É, você tem humildade pra aprender. Eu falei, porra, eu tenho mesmo. E é isso que vai te levar longe. Então, assim, parabéns pela decisão de vocês. Eu sou fã da Gi, vocês estão no melhor lugar. Contem comigo. Eu tô pertinho dela, né? Então, tô pertinho de vocês também por tabela. Contem comigo. É, ela realmente se preocupa. Ela realmente pediu, ela pediu com antecedência. Tipo assim, ela se preparou, ela me mandou um áudio, ela explicou do cenário de vocês, explicou o que ela achava que seria mais importante para mudar o jogo de vocês. E eu acredito que é realmente isso. Então, contem comigo, Gi, conta comigo e contem com ela. Beijo no coração Obrigada, gente. e boa Obrigada noite. que estavam aqui. Obrigada, meu amor, maravilhosa. E até semana que vem, galera.